Dos rios, do solo, do ar e do visual. Qual é o pior tipo de poluição? Dos rios, do ar, do solo ou visual? O pior tipo de poluição é a do ar, a poluição atmosférica. A poluição atmosférica ela acontece, né, por queimadas, acontece pela fumaça que sai do cano de escapamento dos automóveis, pelas fumaças que saem da chaminé das fábricas, respirações de alguns animais, produz gás carbônico, algumas plantas também produzem gás carbônico. Então, a poluição do ar, a poluição atmosférica é o pior tipo de poluição. E qual é o segundo pior tipo de poluição? Sonora. Todo barulho, todo ruído que você escuta e você fica estressado, nervoso, nervosa, é considerado poluição sonora. Qual é o terceiro pior tipo de poluição? É a visual. Um exemplo de poluição visual. Pessoal, vocês conhecem aqui a Vila Becker? Ali tem uma fábrica que é a Fospar. Quem sabe o que eu estou falando? A Fospar, né? A Fospar, poluição visual. Pessoas que moram próximo dessa fábrica, quando eles abrem a janela para sentir o vento ou ver o sol, né? De repente ele se depara com aquelas chaminés, né? Com a chaminé da fábrica produzindo fumaça 24/48. É um exemplo de poluição visual. Outro exemplo de poluição visual, a pessoa chegando no centro da cidade e as lojas, né? Com aqueles outdoors e vitrines com muitas informações. Aí o motorista ele divide a atenção que ele tem que ter no trânsito em ler os outdoors. É um exemplo de poluição visual. Outro exemplo de poluição visual vai acontecer no ano que vem. Né? Você que está vendo esse vídeo, né? Hoje é dia 17/10/2023. No ano que vem é a eleição. Como que vai ficar lá nos locais de votação? Cheio de santinho, tudo sujo, muro de algumas residências pintado com o número do candidato. É um exemplo de poluição visual. Em quarto lugar, nós podemos falar que a poluição dos rios, solos, do solo, a poluição do rio, né, dos mares. Também temos a poluição do solo, subsolo e a poluição radioativa. Próxima questão. O que significa a sigla CONAMA? O que significa a sigla CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que o CONAMA, o órgão ambiental, esse órgão é responsável pela qualidade do ar. Pela qualidade do ar. O CONAMA exige que as indústrias automobilísticas invistam cada vez mais em veículos menos poluentes. Hoje nós temos veículos fabricados em injeção eletrônica, nós temos veículos com catalisador. O que é o catalisador? É uma peça colocada no conjunto do cano de escapamento que reduz a emissão de gases nocivos à saúde, né, na atmosfera. Tem filtro de ar, filtro de óleo, filtro do combustível. Encosta aí, por favor. Encosta aí, obrigado. Então, próxima questão. Próxima questão. Verdadeiro ou falso? O órgão ambiental responsável pela qualidade do ar permite um teor mínimo de poluição emitido pelos automóveis. Verdadeiro ou falso? O órgão ambiental CONAMA, responsável pela qualidade do ar, permite um teor mínimo de poluição emitido pelos automóveis? Verdadeiro. Esse teor mínimo é 0,3 gramas por quilômetro. Ele tem que ser invisível. Quando o motor do automóvel está ligado, não pode ser perceptível pelo cano de escapamento a fumaça branca ou preta. Quem é que faz a misturar combustível nos veículos antigos? Carburador. Quem é que faz a misturar combustível nos veículos modernos? Injeção eletrônica. Então, quando o carburador e a injeção eletrônica estão desreguladas, a fumaça que sai pelo cano de escapamento é branca ou preta. Está cometendo infração e está poluindo o ar, a atmosfera. Então é verdadeiro que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, permite um teor de poluição. Esse teor permitido ele é invisível, incolor. 0,3 gramas por quilômetro de fumaça. Próxima questão. Quais são as fontes móveis de poluição do ar? Quais são as fontes móveis de poluição do ar? Automóveis, os veículos, né? Fontes estacionárias de poluição, fábricas. Fontes móveis, os automóveis, os veículos. Próxima questão. Explique poluição sonora. Explique poluição sonora. Poluição sonora, o que seria uma poluição sonora? É todo barulho, todo ruído que deixa a pessoa estressada, que deixa a pessoa desequilibrada, que tira a concentração
imagine, você quer estudar para uma prova e de repente o vizinho do lado está escutando música alta. Poluição sonora. Vai atrapalhar você, né? Modifica o humor, né? Hã? Modifica o humor. Sim, com certeza. Ou quem sabe você trabalhou de madrugada, nós temos aqui na sala de aula o Daniel, ele trabalha só. Essa aula ela está sendo gravada no litoral do Paraná, em Paranaguá. Essa revisão assim básica. Agora, de manhã, esse curso ele está sendo ministrado de manhã e temos o Daniel que trabalha de madrugada. De madrugada. Aí ele vai chegar em casa e querer dormir. Imagina só, de repente, do lado da casa dele, alguém construindo, quebrando parede, usando maquita, tirando o telhado. Vai atrapalhar ou não, Daniel? Pô, os colaboradores conversando na obra, poluição sonora. Ou você está com uma dor de cabeça, né, dor de garganta, né, Desirê? Aí de repente você quer se concentrar e não consegue ali, por causa do barulho. Por exemplo, de repente a tua mãe vai fazer uma sopa e liga o liquidificador. Meu Deus, aquele barulho atrapalhando você que estava assistindo um filme, né? Então, poluição sonora é todo barulho, todo ruído que te deixa, né, que modifica teu humor, te deixa nervoso, etc. e tal. Lembrando que a polícia militar utiliza um aparelho, né? A polícia militar tem um aparelho que se chama o decibelímetro, que mede os decibéis. O barulho do carro, da buzina, do alarme, o barulho do motor, o barulho do escapamento do carro, né? Ou o som, música, né, ligada, não pode passar de 80 decibéis. Esse aparelho decibelímetro utilizado pela polícia é um raio de 7 metros do automóvel. Faz conta que aqui na minha mão é o automóvel. Aí o policial ele anda lá 7 metros, pode ser para a direita, pode ser para frente, pode ser para outro lado, ou atrás do veículo, e aciona o decibelímetro. Se acusar mais de 80 decibéis, é uma infração grave, 5 pontos na carteira e multa de R$195. Próxima questão. Dos produtos citados abaixo, qual deles demora mais para se decompor? Papel, plástico, lata, xepa, cigarro e vidro. Qual material demora mais para se decompor ao meio ambiente? Desses aí é o vidro, né? Papel, em média 3 meses. Papel. Plástico, 100 anos. Claro, não é qualquer plástico. Por exemplo, a garrafa PET em média 400 anos. Mas o plástico de papel, essa ideia, o plástico de papel não tem, né, professor? Plástico da bala, né? Em média 10 anos, não, 100 anos, em média 100 anos. A xepa de cigarro, de 1 a 5 anos. A lata de ferro aquela do Neston, do Nescau, lata de ferro, em média 10 anos. Agora a lata de alumínio, tempo indeterminado. Não dura muito, né? Se você joga lata de alumínio, alguém já vem, pega e vende. Não dura muito. Mas em média, para se decompor ali, é tempo indeterminado. A borracha é igual ao alumínio, tempo indeterminado. O vidro, 4.000 anos em média. Então, nesse exercício, qual produto demora mais para se decompor? Papel, plástico, lata de ferro, xepa de cigarro ou vidro? O vidro, 4.000 anos. Próxima questão. Como se chama a reciclagem do óleo lubrificante? Como se chama a reciclagem do óleo lubrificante? Refino. No final da vida útil ali do óleo, do motor, né, que dura em média, depende do veículo, 10.000 quilômetros, 5.000 quilômetros ou 6 meses, né, ele tem uma validade. Aí ele volta para a indústria e vai refinar várias vezes, ele fazendo desse óleo usado novo. Então, como se chama a reciclagem do óleo lubrificante? Refino. Próxima questão. Quais são os dois piores tipos de poluição? Quais são os dois piores tipos de poluição? Bem rápida, hein? Do ar e sonora. Poluição atmosférica e sonora. Próxima questão. O que o proprietário do veículo deverá fazer com o pneu que estiver com os surcos totalmente gastos? O que o proprietário do veículo deverá fazer com o pneu quando tiver com os sucos totalmente gastos, careca? O que são os sucos? Os sucos são os frisos dos pneus, os riscos dos pneus. Qual é a função dos riscos, dos frisos dos pneus? Remover a lâmina de água e facilitar a passagem do ar. Então, quando o pneu está careca, o que você, como proprietário, deve fazer? O que você deve fazer? Jogar no terreno baldio?
deixar na frente da tua casa, devolver ao fabricante ou procurar um posto de reciclagem mais próximo? Acredite se quiser, caiu na prova de legislação de um aluno e ele respondeu que ia devolver para o fabricante. Imagina se o fabricante é lá da China, ou vai devolver para o fabricante só os aramezinhos do pneu? Né? Não, né? Claro que não. O que vai fazer no final da vida útil com os pneus, pessoal? Reciclagem, vai levar para o posto de reciclagem mais próximo da tua casa. Pessoal, diga-se de passagem que hoje a gente não fala de lixo, né? Não se fala lixo. De tudo que é produzido no mundo, 70% é reutilizado. Hoje, eu não sei se tem alguma... se é reutilizado, por exemplo, a xepa de cigarro, papel higiênico usado. Ainda acredito que não acharam o que fazer com papel higiênico usado e com xepa de cigarro. Mas outros produtos, 70% de tudo que é fabricado é reciclado, feito novo, né? Então no final, o pneu dá para fazer artesanato, dá para fazer o que mais? Asfalto, o pneu hoje é utilizado para fazer asfalto. Então no final da vida útil dos pneus, o que você vai fazer? Vai devolver ao fabricante? Claro que não. Vai levar no posto de reciclagem mais próximo da tua casa. Usado na navegação também. Hã? Usado na navegação. Na navegação também. Show. Próxima questão. Os combustíveis citados abaixo, qual deles tem o maior teor de poluição? Dos combustíveis citados abaixo, qual deles tem o maior teor de poluição? Letra A, gasolina. Letra B, álcool. Letra C, diesel. Letra D, gás natural. Entre os quatro é o diesel. O diesel é o pior tipo de combustível. É o que mais polui o meio ambiente. Próxima questão. Os combustíveis citados abaixo, qual deles é o maior poluente? Dos combustíveis citados abaixo, qual deles é o mais poluente? É a mesma pergunta ali, mas as respostas são diferentes. Letra A, álcool. Gás natural. B. Letra C, gasolina. Letra D, biodiesel. Então, entre o álcool, GNV, gás natural, gasolina e biodiesel, qual polui mais? É a gasolina. A gasolina polui muito mais do que o álcool, do que o GNV e do que o biodiesel. Próxima questão. Qual combustível polui mais? Diesel ou biodiesel? Qual combustível polui mais? Diesel. Essa vai lá para vídeo cacetada. Qual combustível polui mais? Diesel ou o biodiesel? Sem dúvidas que é o diesel, tá? O diesel polui muito mais o meio ambiente do que o biodiesel. Próxima questão. Verdadeiro ou falso? A gasolina e o álcool emitem gases semelhantes. Verdadeiro ou falso? A gasolina e o álcool emitem gases semelhantes? Verdadeiro. O álcool e a gasolina emitem gases semelhantes. Né? Toda queima produz gás carbônico, monóxido de carbono. Mas o álcool, ele produz um gás diferente. É a próxima questão. Daqui a pouquinho vai ter essa resposta aí. Próxima questão. Como se chama o gás emitido pelo diesel? Como se chama o gás emitido pelo diesel? Resposta: diazina. Foi isso que vocês acharam? Dióxido de carbono também, né? Mas na prova de legislação, a resposta que vocês vão colocar é a diazina. Como se chama o gás emitido pelo diesel? Diazina. Diesel, diazina. Diazina, diesel. Começou com a letra D, diesel, diazina. Diazina, diesel. Próxima questão. Como se chama o gás emitido pelo álcool? Como se chama o gás emitido pelo álcool? Aldeídos. Pessoal, não vai confundir, hein? Aldelinos. Não tem nada de aldelinos. É aldeídos. Aldeídos. Como se chama o gás emitido pelo álcool? Aldeídos. Próxima questão. Qual combustível tem o menor teor de poluição? Letra A, gasolina, diesel, álcool, gás natural. É o menor, né? Qual desses combustíveis tem o menor teor de poluição? GNV, gás natural. Então, entre diesel, gasolina, álcool e GNV, qual tem o menor teor de poluição? É o GNV. É o gás natural. Próxima questão. Qual a função do catalisador no conjunto de escapamento do carro? Qual é a função do catalisador no conjunto de escapamento do automóvel?
reduzir a emissão de gases na atmosfera, reduzir a emissão de poluentes, né, no ar. Essa é a função do catalisador. Desde 2014, os veículos fabricados no Brasil têm que sair de fábrica com esse equipamento. Esse equipamento ele é obrigatório, desde 2014. Finalizou? Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin no YouTube, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comente. Também temos no nosso trabalho no TikTok, Prof. Ronald Escrimin 123 gravando, e no Instagram, @Prof. Ronald Escrimin. Até o próximo vídeo, boa sorte na tua prova. De Paranaguá pro mundo!